O fim da escala 6 por 1 virou pauta e discussão no Brasil todo. A deputada federal Erika Hilton é autora da PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que visa reduzir a duração da jornada de trabalho. A grande maioria do Brasil, e provavelmente você também, é a favor da PEC. Na minha opinião, quem é contra, ou nunca trabalhou e não tem noção do que é trabalhar nessa escala, ou provavelmente se beneficia dela de alguma maneira. Tem muito a se falar e se discutir do ponto de vista jurídico, do que significa trabalhar em escala 6 por 1, e muito a se discutir da política de quem é contra. Mas vamos deixar a política de lado e focar na ciência. Por que a escala 6 por 1 é ruim? Por que acabar com ela? O que ela faz com o nosso corpo? O que pode acontecer se diminuirmos ela? São essas perguntas que vou tentar responder hoje. Olá, sou Andy, biólogo, e eu já senti na pele o que é trabalhar nessa tal escala 6 por 1. Mas antes de começar, já deixa o like, se inscreva e comente o que você acha da PEC. É a favor ou contra? Ah, e não deixe de compartilhar o vídeo com quem é contra e quem é a favor também. Tudo isso ajuda o engajamento e ao vídeo alcançar o maior número de pessoas possível. Ok, vamos lá. Antes de entender as consequências do nosso corpo, vamos pintar uma imagem. Algumas pessoas são sortudas e moram próximas ao trabalho. Outras gastam 1, 2, 4 horas no transporte público só para chegar no trabalho. Se tiver sorte, nenhum acidente ou trânsito extra vai te atrasar. Então, passa pelo menos 8 horas trabalhando, com direito a 1 hora de almoço, onde muitas vezes você esquenta uma marmita, ou às vezes é obrigado a comer frio, ou é obrigado a comer um prato feito. E tem lugar que só te dá 1 hora porque ele é obrigado. Dependendo do seu trabalho, você vai ter que passar as horas de trabalho em pé ou andando. Se passar sentado, provavelmente trabalha no computador, e se não tomar cuidado, vai adquirir lesão por esforço repetitivo. Depois de um dia cansativo, de estresse no trabalho, de esforço físico, chega a hora de ir embora. Mas muitos são forçados a fazer hora extra. Talvez foi literalmente forçado pois se atrasou para o trabalho ou ficou doente algum dia e está devendo banco de horas. Talvez está tentando fazer banco de horas para torcer pelo bom humor do patrão e pedir um dia de folga para viajar e ver a família. Talvez se sente pressionado pelos superiores a mostrar trabalho para garantir um emprego e uma promoção que nunca vem. Enfim, exausto, você bate ponto. Mas ainda tem que enfrentar as mesmas horas de transporte na volta para casa. Ao esperar o transporte público, você reza para conseguir um lugar para sentar. Ou pelo menos não ser encoxado no ônibus lotado. Enfim, você chega em casa. O dia todo se passou. Com sorte, você tem algumas horinhas livres antes de ter que dormir, pois amanhã tudo irá se repetir. O que você faz nesses momentos? Descansa? Assiste algo? Esse vídeo, quem sabe? Ou talvez você precisa limpar a casa, fazer a janta, fazer o almoço de amanhã, verificar a tarefa dos filhos, checar se eles estão bem. Ou talvez você chegou tão tarde que seus filhos já estão dormindo. Nem conseguiu falar com eles. Nesses momentos você tenta desligar. Esquecer que tem que acordar e repetir tudo de novo no próximo dia. Agora imagina repetir esse processo 6 vezes seguidas. Finalmente chegou seu dia de folga. É o dia que você tem para passar com a família, mas é também o único tempo livre que você tem para resolver qualquer problema que tem. Ir no cartório, no banco, fazer compras, limpar a casa. Se tiver sorte, você consegue dividir esse fardo com outras pessoas e descansar um pouco, tentando esquecer que amanhã começa tudo de novo. Se tiver azar, seu dia de descanso vira mais um dia cansativo, resolvendo tudo que não podia nos dias de trabalho. E volta no dia seguinte à rotina, ainda cansado. Você que trabalha 6 por 1, o que você faz no dia da sua folga? Porque eu tô de folga. Trabalhei 6 dias, folguei hoje. E aí eu tô na dúvida de por onde eu começo. São muitas opções. Eu descanso
Mas como é que eu descanso se eu trabalhei por 6 dias e durante esses 6 dias acumulou coisa que eu não consegui resolver porque eu estava extremamente cansada e estava extremamente ocupada trabalhando a maior parte do meu dia? Eu faxino a minha casa, mas poxa vida, se eu faxinar a minha casa, eu não descanso. Fico em casa sem fazer nada? Me sinto meio culpada, porque em geral eu tô trancafiada num lugar a maior parte dos meus dias da semana. Aí eu acho que no dia da minha folga eu deveria sair. Mas aí se eu penso, vou sair, poxa vida, vou me cansar e amanhã é dia. Vou cuidar do meu relacionamento, mas isso também é investir uma energia, uma força física, que às vezes eu tô cansada. Porque também é muito difícil você trabalhar 6 por 1 e seu parceiro, sua parceira não trabalhar 6 por 1. Ninguém fala sobre isso também. Aí vai passando o dia. No final do dia eu só fiquei me questionando e não consegui decidir o que fazer. Fiquei só me torturando mesmo psicologicamente. Então, me diga, o que você faz? Qual é a programação da sua folga? Porque, gente, 6 por 1 não é vida. Não é vida. Imagina repetir esse processo toda semana, todo mês, todo ano. E o pior é que você sabe que não adianta se demitir, não adianta procurar outro emprego, pois provavelmente o outro emprego vai ser igual, se não pior. Para compensar o pouco tempo que você tem em casa, você começa a dormir menos, ficando até de madrugada acordado, enrolando para dormir. Afinal, se você não dormir, o dia de amanhã não chega. Quando menos percebe, adquire insônia. E a falta de sono prejudica no trabalho. Esse é um dos problemas mais óbvios da escala 6 por 1. Seja porque a pessoa passa mais tempo em transporte público do que em casa, ou porque precisa fazer as tarefas básicas da casa, ou até porque passa o tempo se distraindo com lazer. É comum de trabalhadores dormirem muito menos do que o necessário. Privação de sono pode causar danos cerebrais e diminuição da eficiência de resolução de problemas. E o pior é que o cérebro se acostuma a ter pouco sono. Conforme você dorme pouco, você para de sentir que precisa dormir mais. E você se engana que está tudo bem dormir pouco. Mas não está tudo bem. Os efeitos a longo prazo da privação de sono podem ser perigosos. Agora, se você for uma mulher, a escala 6 por 1 pode ser muito pior para você. Pois em muitas famílias é esperado que a mulher cuide dos filhos e da casa. Sozinha, ela que limpa, cozinha, faz tudo na casa. É praticamente uma jornada dupla de trabalho. Ela chega em casa do trabalho e precisa trabalhar. E nessas famílias, quando o homem faz alguma obrigação da casa, ele acredita que está ajudando a mulher, como se simplesmente não fosse obrigação dele fazer as tarefas de casa. Então, homens, se você não faz nada em casa, a sua mulher está trabalhando dobrado. Então, a sobrecarga no trabalho, horas no transporte, trabalho em casa, folgas sem descanso, tudo isso coloca um fardo muito grande, não só no corpo, mas na mente também, podendo desenvolver ansiedade, depressão e burnout. Burnout é uma palavra muito falada, mas nem sempre compreendida. A síndrome de burnout, ou síndrome do esgotamento profissional, é um distúrbio emocional. Os sintomas são exaustão extrema, estresse, esgotamento, despersonalização e redução da realização pessoal no trabalho. Isso resulta em um estresse crônico, que só piora até a pessoa não conseguir realizar mais nenhuma tarefa. Uma das principais causas do burnout é a jornada excessiva, com muitas horas e poucas ou nenhuma pausa para o descanso ou se alimentar. Mas um ambiente de trabalho tóxico, demandas irrealistas no trabalho, falta de controle, falta de reconhecimento e muitos outros problemas dentro do trabalho podem causar ou até piorar o burnout. Se você sente que não está produzindo, sente uma sensação de ineficácia, de cinismo em relação ao trabalho, pode ser um sinal de burnout. Procure um psicólogo. Sendo burnout ou não, ele pode te ajudar. Estima-se que 30% dos trabalhadores do Brasil sofrem com burnout. De 2022 para 2023,
aumentou em 23% o afastamento por saúde mental no Brasil. Só em 2023 foram 288.865 afastamentos. Isso sem contar todas as pessoas que sofrem de alguma doença mental graças ao trabalho e não dizem nem fazem nada, ou por falta de informação, ou por medo de preconceito no trabalho, ou simplesmente por medo de serem demitidos. E ao mesmo tempo, o afastamento por doença lombar cresceu em 27% em 2023, com cerca de 2,5 milhões de afastamentos. Uma amostra do que o trabalho constante, com má postura ou em situações precárias, pode ocasionar. E se você acha que esses números nem são tão altos assim, lembre-se que esses são os que conseguiram um afastamento pelo INSS. Quantas pessoas sofrem caladas? Ou sofrem, mas não o suficiente para um afastamento, mas ainda sofrem? Um outro fator que pode impactar o emocional é a vida social. A pessoa só tem tempo para o trabalho e para de sair com amigos. No último dia de folga é muito difícil conseguir juntar pessoas e ter tempo. Eu já trabalhei em shopping. Eu começava às 2 da tarde e eu ia embora às 10 da noite. Eu chegava em casa, era já quase meia-noite. Eu fazia algumas coisas em casa e eu ia dormir. Às vezes mais tarde do que deveria. Acordava lá pelas 10 da manhã. Mas às 2 horas eu já tinha que estar de volta no trabalho. Então eu não tinha muito tempo para fazer alguma coisa. Eu tinha que logo já almoçar e sair para o trabalho. Os meus dias eram só isso. Eu parei de conversar com amigos que eu conversava, inclusive na internet, porque quando chegava em casa eu não tinha energia para sentar e conversar com ninguém. Eu só deitava, seja para ver um filme, seja para dormir. E daí meu único dia de folga era num dia de semana. E muitas vezes meus amigos não poderiam sair para me ver no dia de semana. Às vezes você conseguia, mas às vezes você estava tão cansado no dia de folga que você não queria sair. E o pior é que, pelo menos comigo foi assim, conforme você trabalhava, você ficava amortecido, você se acostumava com essa rotina, você se acostuma que é assim, você passa a se acostumar que não vai mais ver os amigos com frequência, se acostumar com o cansaço é o teu novo padrão. Sabe por que a escala 6x1 precisa acabar? Porque faz sei lá quantos meses eu tô sem ver a minha mãe. Eu vi ela no comecinho do ano. E eu tinha pedido antes de ser registrada que eu ia viajar. Em dezembro, era só 4 dias. A gente ia fazer um esquema que eu ia pegar o meu domingo do mês e a minha folga da semana e depois emendar com a outra. Da outra semana ia faltar um dia e isso foi avisado antes pra minha gerente. A culpa não é nem dela, e sim dos donos, né? E aí chegou agora, eu não vou poder ver a minha mãe porque eles não podem me liberar, porque dezembro é muito cheio aqui, mas eu avisei isso antes, sabe? E aí é por isso que a escala 6x1 precisa acabar, porque a gente não tem vida, a gente não tem tempo pra passar com a nossa família, entendeu? A gente não pode ver os nossos pais. Daí a pessoa tem a cara de pau de dizer: é só estudar e ter um emprego melhor. Se fosse tão fácil, acha que as pessoas não fariam isso? Primeiro, com que tempo ela vai estudar? Com que tempo vai fazer uma faculdade? E a faculdade realmente vai tirar a pessoa da escala 6x1? Ou vai só dar um trabalho que paga um pouquinho melhor? Isso vai variar muito de profissão, mas o que eu posso falar é o quão difícil é fazer faculdade presencial e trabalhar no comércio. Pois, quando eu comecei a fazer a faculdade de biologia, eu estava trabalhando no shopping. Eu trabalhava de atendente em um restaurante de sushi no começo. Eu estudava de manhã, meio-dia eu almoçava e ia direto pro shopping para trabalhar até as 10 da noite. Chegava em casa perto de meia-noite, dormia e 7h30 da manhã tinha que estar de volta na faculdade. Como que eu vou estudar? Como que eu vou prestar atenção
nas aulas? Como que eu não vou pegar no sono nas aulas? Então, é impossível você trabalhar no comércio e fazer uma faculdade? É claro que não, muita gente faz isso. Mas dependendo da faculdade, ela vai te demandar mais do que outras. Mesmo que você faça uma faculdade que não vai ter nada fora da sala de aula oficialmente, apenas você vai ter que estudar fora da sala de aula, imagina o estresse que é você trabalhar numa escala 6x1 e estudar e ir para as aulas. É muito estresse. Eu fui muito afortunado. Eu peguei estágio na minha faculdade e comecei com o FIES. Se não fosse o FIES, eu não teria me formado. Porque se eu tivesse que continuar com o trabalho no comércio enquanto fazia a faculdade, eu não iria conseguir fazer a faculdade. Pois era uma faculdade privada e eu tinha que pagar a mensalidade. E a mensalidade não era barata também. Ah, mas é só fazer uma federal. Você acha que uma pessoa que trabalha numa escala 6x1 vai ter tempo para estudar para conseguir entrar numa federal? Inclusive, eu como professor do ensino médio, o quanto que eu vi de alunos desistentes. Porque a prioridade para eles não era ir para a escola. A prioridade para eles não era ter um ensino. A prioridade para eles era conseguir prover para a família. Os pais, as mães eram debilitados ou eles não tinham e eles precisavam trabalhar. Como que é justo um sistema desses? Mesmo depois de tudo isso que eu falei, alguém pode vir falar nos comentários sobre a economia e sobre como o Brasil e o pequeno empresário vai quebrar se as pessoas tiverem mais dias de folga. Eu poderia apenas responder que isso era o que falavam quando o 13º surgiu, ou quando limitaram o número de horas trabalhadas por dia, e vários outros direitos trabalhistas. Mas que tal ao invés a gente comparar com outros países? Eu vi muita gente comentando sobre o Japão e os Estados Unidos. Será que lá realmente é assim? Será que é mil maravilhas lá? O Japão realmente tem uma cultura que incentiva a dar o seu máximo no trabalho. E realmente existem empresas que demandam uma carga horária abusiva. Mas essas empresas trabalham na ilegalidade. Na lei, você apenas pode trabalhar 8 horas por dia e ainda assim não pode passar das 40 horas semanais. O que já é menor do que as 44 horas do Brasil. No Brasil, a carga horária máxima é 44 horas semanais. Ele chegou a passar por uma crise nacional de saúde, com inúmeras mortes por exaustão de trabalho. Graças à cultura, ao medo de serem demitidos e à pressão social, os trabalhadores simplesmente suportavam até a exaustão. Muitas pessoas simplesmente desistem de viver. E nos últimos anos, o Japão tem sido mais consciente quanto a isso, e vários programas estão sendo feitos pelo governo, mas ainda não é suficiente. Para vocês terem noção, eles possuem até uma palavra específica para a morte por causa do trabalho: karoshi e karoji satsu, que é mais especificamente suicídio por causa de trabalho. E eles ainda são problemas atuais. Então o Japão não é o melhor exemplo. Já nos Estados Unidos, não é bem como as pessoas falam. Sim, existem pessoas que trabalham algo parecido com a escala 6x1, e elas sofrem tanto quanto a gente, e são exploradas pelos patrões. Inclusive, esses patrões, em muitos trabalhos, jogam parte do salário do funcionário para as gorjetas, o que pessoalmente eu acho um absurdo. Existem muitos problemas nas leis trabalhistas dos Estados Unidos, desde férias, a licença maternidade, licença de saúde, e isso varia de estado para estado. O motivo que eles são uma potência não é simplesmente porque eles são muito trabalhadores, como alguns falam. Mas eu não vou entrar nesse tópico, pois já estou desviando muito e política não é a minha especialidade. Só que mesmo assim, mesmo com tudo isso, eles possuem a carga horária máxima de 40 horas semanais, o que é menor do que no Brasil. Vamos então falar sobre países testando a escala 4x3? Bélgica. Desde 2022, os trabalhadores podem distribuir 38 horas em 4 ou 5 dias da semana, como preferirem. E ainda podem aumentar a carga horária até 45 horas para compensar e trabalhar menos na semana seguinte. Lembrando que se distribuírem as 38 horas em 4 dias, ainda terão que trabalhar 9 horas e meia por dia. Islândia.
Eles testaram a jornada de 4 dias entre 2015 e 2019 e não registraram nenhuma queda de produtividade. Então, implementaram a jornada de 4x3 e 35 horas semanais. E até 2022, 59% dos trabalhadores foram ofertados com essa jornada. E hoje, esse número é provavelmente maior ainda. Eles aumentaram a produtividade em 1,5% em comparação a outros países nórdicos. Escócia fazem testes para adotar a escala de 4 dias desde 2021. Como incentivo, o governo oferece 10 milhões de libras esterlinas a empresas que adotaram o modelo. Inglaterra. Empresas britânicas testam o modelo desde 2022. Algumas diminuíram a carga horária de 40 para 32 horas, permitindo distribuir as horas em 5 dias como preferirem. Os testes foram um sucesso e muitas empresas mantêm o modelo. A Alemanha testou o modelo em 2024 e já tem resultados positivos. 73% das empresas não voltarão ao modelo de 5 dias semanais. E muitos outros países e empresas também testaram e estão planejando testar. E até agora, todos têm tido sucesso. É claro que não podemos ignorar o fator socioeconômico desses países, que é muito diferente do Brasil. É fácil dizer que países que já estavam bem estão indo melhor agora. Mas presta atenção numa coisa. O pior desses países, o pior antes deles mudarem para a escala 4x3 ou uma escala 5x2 diminuída, é 40 horas semanais. O pior que esses países tinham era 40 horas semanais, o que ainda é melhor do que as 44 horas semanais do Brasil. Tem noção disso? O pior deles, que eles estão se afastando, estão melhorando, é melhor do que a maioria dos trabalhadores tem que suportar no Brasil. Ah, mas tem países como a Índia onde é muito pior. Sim, e a população desses países sofre com isso, assim como a população do Brasil sofre. Eu sei que esse vídeo não é para a maioria dos brasileiros. A grande maioria entende e também quer o final dessa escala abusiva. Mas se esse vídeo alcançar alguém que defendia a escala por causa de algum discurso político ou de patrões, espero que eu tenha conseguido pelo menos colocar uma pulguinha de dúvida na sua cachola. Pelo menos ter um pinguinho de empatia com as pessoas que trabalham 6 dias seguidos e descansam apenas um. Aí, a minha missão estará cumprida. Ah, antes de eu ir, eu quero esclarecer uma coisa que me irritou. O número da escala significa dias trabalhados por dias descansados. Então, se você diz trabalhar na escala 7x7, você trabalha 7 dias e descansa 7. Se você quiser dizer que trabalha sem descanso, seria a escala 7x0. Que, inclusive, eu duvido muito que o fulano realmente faça. Quer abrir uma empresa? Você vai dar dignidade para os trabalhadores, tá? Você vai dar. Ah, eu não tenho dinheiro para pagar salário, então você vai fechar esta merda. Feche esta merda. Você vai cessar as atividades desta merda. Porque se o seu negócio precisa de escravidão contemporânea para funcionar, então cerre esta merda. O seu negócio vai quebrar porque os seus funcionários vão ter um dia a mais de folga. Quer empreender? Vai ter que pagar dignidade pro trabalhador.